Amém, irmão? Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios 12. Olha o que Paulo vai dizer, ó. Versículo 1, 2 Coríntios 12, 1, né? Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, ele está falando dele, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Olhe para cá, já João, quando foi ao céu, João descreveu como ele foi. Quem lembra disso? Como é que ele foi? João diz, João lá em Apocalipse. Como é que ele foi arrebatado até o terceiro céu? Ele foi no corpo? Paulo diz, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Mas João sabia. João disse como? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1, Apocalipse 4 ele diz de novo, eu fui arrebatado em espírito. Mas Paulo, não sei qual a razão, ele diz que não sabe a forma, ele sabe que ele foi. Terceiro céu, paraíso. Primeiro, segundo, terceiro céu, né? O terceiro céu é o paraíso. Então ele continua, versículo 3, ó. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 4, foi arrebatado ao paraíso. Então o terceiro céu é o paraíso, ele está dizendo aqui, a morada de Deus. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém pense. Aqui tem umas versões que falam se preocupe, pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Esse é o sentido. Ele faz tudo para que ninguém pense dele mais do que existe nele, né? Enquanto às vezes a gente quer enfeitar um pouco mais, Paulo diz, não, eu me abstenho disso, eu não quero que ninguém nem pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. A medida era exata. Aí ele vai dizer o versículo 7, nós vamos até o 10. E para que não me ensoberbecesse, me orgulhasse, né, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. A minha bota entre vírgula, não diz um mensageiro, diz só mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, para que eu não me exalte. Por causa disto, por causa de quê? Disto o quê? Por causa do espinho na carne. Por causa disso, versículo 8, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. O espinho, né? Afastar. E veja que ele não diz tirar de mim. Olhe para mim, rapidinho, que eu não vou falar disso aqui. Então, se um espinho está na carne, na minha carne, a ideia minha é de tirar, que não está errado dizer afastar, mas a ideia de afastar está ligada ao esbofetear, e não diretamente à expressão espinho na carne. Porque quando ele vai dizer, olha, no versículo 7, ele vai dizer, quer ver, olha aí, para que eu não me exaltasse com a grandeza das revelações, foi-me dado ou me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então ele orou 3 vezes para que afastasse de mim. Da ideia que ele não está se referindo ao espinho, mas afastar algo que vinha sobre ele, que era o esbofetear de Satanás sobre ele. O espinho na carne de Paulo era o esbofetear de Satanás. Ele orou para Deus afastar isso dele. E aí, versículo 9, qual foi a resposta de Jesus? Então ele me disse, leiam, então ele me disse, versículo 9,
Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, aí é Paulo dizendo, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu digo para vocês que tem muito a ver esse spin com o que está no versículo 10, com o esbofetear de Satanás, no versículo 10, mas não é isso que nós vamos falar. Eu fiquei meditando mais no versículo, que na minha Bíblia é fácil de identificar, não sei, na tua é de vermelho, é o versículo 9, quando a resposta de Jesus e a reação de Paulo à resposta de Jesus, né? Quando ele pediu para tirar 3 vezes, orei ao Senhor para ele afastar de mim, né? Para que afastasse de mim, a expressão, para que o Senhor, pedi ao Senhor que o afastasse de o espinho, o esbofetear de Satanás. Qual foi a resposta de Jesus para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a reação de Paulo é essa resposta de Jesus para ele, né? Eu quero comentar um pouco sobre isso. Primeiro, na quinta-feira aqui, domingo eu não preguei, mas na quinta-feira eu falei aqui sobre o Salmo 30, não foi? Quem lembra? Sobre a vida de Davi. Quem lembra aí dessa palavra, da pregação, da mensagem, do texto? Foi Salmo 30, né? Quando o Davi diz lá, né? Que na minha prosperidade, né? Eu disse, jamais seria abalado, né? Eu falei, fiz o resumo, como como a prosperidade, ela produz algo perigoso, porque o homem não percebe. Eu até comparei com o pecado de Satanás, né? Lá do primeiro Éden, o Éden de pedras, o Éden angelical, né? Antes da queda. E antes da queda de Adão, lá antes né? Vocês lembram? Como que aquilo entrou nele sem ser algo de fora para dentro. Até brinquei aqui que não tinha ninguém dizendo para Satanás, rapaz, tu é bonito demais, cara. Rapaz, tu é o top das galáxias, né? Não tinha ninguém. E como nasce o pecado? É aqui que é o perigo, a soberba é um pecado que nasce de dentro para fora, porque é como que ela cega. E por que é gerada a soberba? Pelo pela prosperidade, que eu falei até o que é prosperidade na definição bíblica, que alguém pensa que prosperidade é riqueza, não é. O próspero pode ser rico, mas nem todo próspero é rico. A prosperidade é a vida que completa, que você não tem falta. Até a prosperidade dada por Deus, ela é perigosa, no sentido por causa da fraqueza da carne humana. Quem está entendendo? Diz assim, Deus dá algo, o pastor está dizendo que Deus dá algo a um homem, é perigoso aquilo. É por causa da carne que se confunde, não sabe receber a bênção de Deus. Então prosperidade pode ser muita riqueza, mas pode ser uma vida que tem o suficiente, que não tem falta. Então essa coisa de não ter falta, de não precisar, isso sem o homem perceber, ele falamos aqui quinta-feira, pode gerar dentro dele, e é perigoso, e Davi mostra isso, porque a pessoa não percebe, começa a gerar dentro da pessoa aquele sentimento, é um conhecimento que é produzido dentro do homem de autossuficiência, né? Pelo fato dele não ter falta e nunca ter falta, é como se é um perigo nascer, o homem permitir nascer dentro dele, como se fosse a capacidade dele de produzir aquilo na vida dele, de produzir o que ele precisa, de se proteger, de se autossustentar. Quem está entendendo? É um perigo. E foi o que aconteceu lá no Éden angelical de Satanás, e aconteceu com Davi. Eu falei aqui. Por isso que Paulo diz lá, eu citei esse texto também, que Paulo diz assim,
Eu aprendi a viver contente, satisfeito, que ele fala de equilíbrio, de não se perder, tendo muito ou tendo pouco. Porque ele viu perigo nos dois extremos, né? Eu falei também disso aqui. O extremo de ter, o extremo de estar tudo bem, de não faltar nada. É perigoso, Paulo diz, não, eu tenho equilíbrio lá. Mas também quando não tem nada, eu também tenho equilíbrio. Por quê? Porque quando não se tem nada, muitos se perdem. Sabia que muita gente ficou incrédulo quando Deus não supriu? Muita gente se perdeu com Deus na falta. Quando faltou recurso, o diabo entrou e foi tanta coisa, não, Deus não me ama, entendeu? Então, às vezes, a escassez, a falta, ela também produz coisas ruins no homem. Tem um poder, não é que produz, tem um poder, o muito ou o pouco, a prosperidade ou a escassez, tem poder de sacudir o homem e derrotar o homem. Só que Paulo, ele está mostrando aqui algo interessante, que ele soube usar as circunstâncias adversas para crescer. E é o que nós vamos ver aqui da vida dele, né? Eu estava dizendo aqui que às vezes o ter gera uma coisa perigosíssima, o orgulho, a soberba. Que alguém pensa que soberba é só quem tem muito dinheiro, anda num carrão. Não, tem gente que não tem quase nada, é soberbo, irmão. É soberbão. Ele que é o cara, ele não fala, mas não ouve ninguém, entendeu? Age como sendo autossuficiente, que ele que se protege, ele que se guarda, ele que se garante. Isso é soberba. Isso afasta Deus do homem. Tem um texto lá em Provérbio, que parece, eu acho que é Provérbio, que diz que a soberba, ela precede a queda do homem, né? A ruína do homem, a soberba, o orgulho, é quando ele deixa de entender que o que ele tem foi lhe dado. Por mais que ele se esforçou, por mais que ele estudou, ele glorifica a Deus. Ele entende que vem de Deus, porque nem todos que estudam passam, nem todos que trabalham muito alcançam alguma coisa. Isso é uma verdade. É verdade ou não? Você conhece alguém que é super inteligente, mas não prosperou tanto na vida? Alguém que é esforçado, mas não tem tanto na vida? Acontece. Pois bem, por outro lado, a fraqueza, né, a escassez, a necessidade, alguns se perdem na fé, porque Deus não supriu, aí reinterpreta a Bíblia. Outros ficam tristes, desanimados, adoecem no coração. Outros ficam queixosos, e por aí vai. Os extremos são perigosos, né? Então, nós falamos disso outro dia aqui. Agora, veja bem o que acontece com Paulo. Eu queria falar de várias coisas aqui, mas já vi que não vai dar tempo. Então, vou falar logo algo interessante aqui. Quando Paulo pede ao Senhor, preste atenção nisso aqui. Quando Paulo pede ao Senhor para afastar aquele espinho, afastar aquele esbofetear, aquela situação difícil, qual foi a resposta de Jesus para Paulo? Em outras palavras, foi não. Não foi isso? Sim ou não? Só que Jesus deu aquela resposta, não disse só o não. Ele disse, a minha graça, ou seja, tu não precisa disso aqui. A minha graça, então teve um não, tu não precisa disso aqui. Não é bom para ti isso aqui. Porque a minha graça, aí ele explica mais. Aí isso é que vale para Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso aqui é importantíssimo para Paulo. Eu vou dizer por quê. Se der tempo a gente fala as outras coisas para comentar o texto. Porque aqui mostra que Paulo, ele não veio a essa terra. Primeiro, qual é o perigo de Paulo se ensoberbecer aqui? Qual é? O que fez Deus colocar um espinho na carne de Paulo? Para que ele não se exaltasse. Se exaltasse com o quê? Muito dinheiro, fama, um reino. Veja que Davi, e para os antigos,
Os reis de Israel caíam e se atrapalhavam diante de Deus. Como e quando? Quando prosperavam. Não era assim? Quando o reino ficava seguro, quando não lhes faltava nada. Ou seja, isso era. Por que que isso gerava soberba? Porque isso era tesouro para eles. Isso era de alto valor para eles. A riqueza, o tesouro, o reino está bem. Para Paulo, o que é que era perigoso para ele se exaltar? O conhecimento. Porque Paulo cresceu tanto, ele aprendeu a valorizar aquilo que de fato tem valor aos olhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, por causa não da grandeza das riquezas, dos tesouros, mas da grandeza por causa da excelência das revelações. Porque era algo que Paulo estimava demais, dava muito valor. Quem está entendendo? Para um homem que não era crescido como Paulo, isso não seria tanto. Mas para ele era de grande valor. Como as riquezas eram para os reis do Antigo Testamento. Deu para perceber alguma coisa aí? Então, quando Jesus diz não para Paulo, ó, isso aqui é importante. Porque as pessoas, irmão, desse mundo, sem perceber, a gente passa a, vamos dizer assim, valorar, aferir as riquezas do mundo com os olhos do mundo. Parece que a gente também passa a valorizar o que o mundo valoriza. Quando João escreve as cartas, uma das cartas dele, João diz assim: filhinhos, olha, vocês se alegrem, porque vós tendes a vida eterna. Mas vamos dizer isso para a igreja de hoje: filhinhos, se alegrem, porque vocês têm a vida eterna. Jesus não disse, quando eles voltaram de expulsar os demônios, Lucas 10, né? Voltaram alegres porque expulsaram os demônios. Olha que é motivo. Você está fazendo a obra de Deus? Sim ou não? Você está fazendo a obra de Deus. E quando eles voltaram, aí Jesus vai repreender não. Ele vai, como quem diz, ensiná-los a se alegrar da maneira certa, com os valores que Deus valoriza. Ensiná-los a ver o mundo, a vida, o ministério com os olhos de Deus. Eles estão alegres porque expulsaram o demônio. Jesus disse o que para eles? Que eles estavam alegres porque expulsaram o demônio. Senhor, não só o demônio, que eles disseram, não só porque os demônios caíam, né? Saíam das pessoas. Até, porque outras coisas eles fizeram, né? Curar os enfermos ungindo com óleo. Está escrito isso em Marcos. Jesus disse, eles disseram, até os demônios se nos submetem. O que Jesus falou para eles? Alegrai-vos antes, porque o nome de vocês está. Isso é de grande valor para Deus. Vocês estão arrolados entre aqueles que vão herdar a vida eterna. Vocês foram escolhidos do Pai. Quem está entendendo? E isso é difícil a gente ter essa visão. Então aqui, ó, Paulo, ele está vivendo entre nós, vamos dizer assim, né? Entre os homens, mas a sua mente é diferente. E isso aqui eu achei interessante, eu meditando nisso. Por quê? Porque quando Jesus diz assim, ó, a minha graça te basta, ou seja, tu não precisa dessa cura, ser liberto disso aí, ser livre disso aí, não. A minha graça é suficiente. Você não vai ver Paulo insistir. Eu vi um escritor dizendo que talvez, se Paulo insistisse, Jesus até daria do que ele estava pedindo, para afastar. Agora eu pergunto uma coisa para vocês: se o espinho fosse afastado, o esbofetear fosse tirado o espinho e afastado do esbofetear, à luz da revelação bíblica, Paulo correria o risco de quê? Ele mesmo falou, aqui não sou eu, ele falou, ele correria o risco de quê? Se o espinho fosse tirado, de se ensoberbecer. E isso era um risco para o cumprimento da sua missão.
E o que mais importava para ele, ele provou aqui. O que era? O cumprimento da sua missão. Então ele se submete a essa dor, que para mim era terrível, pela revelação do texto. Por quê? Porque o seu desejo maior em vida era cumprir a sua missão que Deus havia dado. Não é interessante isso? Sim ou não? Sim ou não? Veja que quando Jesus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o texto aí, que ele vai dizer logo em seguida. Ele não insiste, ele não comenta, ele não faz pergunta. Olha o que ele vai dizer, versículo 9. Então Jesus disse para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na... Continua o que ele falou. Aí é Paulo falando, vai. De boa vontade, pois mais me gloriarei, ficarei mais alegre. Então ele está dizendo que essas fraquezas eram espinho. Porque ele está dizendo: tira. Ele disse: não, pois então eu vou me gloriar mais ainda nisso. Nas fraquezas, e olha, continua aí, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, ele entendeu que apesar da dor, apesar de ser terrível o que ele passava, ele com aquilo ele teria mais segurança de cumprir sua missão. E como o seu coração estava cheio desse propósito de cumprir sua missão que Deus havia dado para ele, ele agora decide se alegrar naquilo que o perturbava. Irmãos, isso é sério demais. Ele decide se gloriar. É uma alegria que ele chama de gloriar naquilo que o perturbava. Não é que aquilo, estalar de dedo virou glória. Ele aceitou a palavra, interiorizou a palavra de Cristo, e ele diz: de boa vontade mais me gloriarei. Ou seja, ele decide, se utilizando da palavra de Cristo, se alegrar no que o perturbava. Porque aquilo que o perturbava, por mais que judiasse dele, era uma garantia de ele não cair, se desviar do propósito. Era o foco da vida de Paulo, da sua missão, fazer a obra de Deus. Então tudo que poderia impedi-lo de cumprir isso, ele queria lançar a mão, ainda que fosse a preço de muita dor. Então, eu estava notando aqui, que hoje é tão difícil a gente, nós mesmos, nossa geração, andar dessa forma. Parece que a gente, na verdade, a gente quer que Deus faça um plano. A gente, na verdade, parece que a gente quer dar um plano para Deus, né? A gente quer assim, tipo assim, um plano de vida. A gente quer dar para Deus assinar embaixo. Você não assina aí, tá bom aqui, quero minha vida assim, né? Quem se alegraria, por exemplo, e cumpriria seu ministério ouvindo, por exemplo, lá em Jeremias 16:2, quando Deus diz assim: Jeremias, tu não vai casar e nem ter filhos. Um jovem sonha em construir uma família, ter uma esposa, filho. É um sonho dado até por Deus, não é? Deus vem: Jeremias, tu não vais. Aqui vai tudo se acabar, né? Tem até escritos por aí que ele já teria uma pretendente, né? É difícil, né? É difícil. Tem um texto que Paulo quer sair de Corinto. Aí Jesus diz: Paulo, não temas, que eu ainda tenho muita gente desse lugar. Então são palavras difíceis. O cara está perturbado, quer sair, mas a palavra de Deus dele não sai, e você se alegrar em ficar do jeito que Deus quer. Quem está entendendo? Isso é espiritualidade. Até os loucos jejuam. Os fariseus, é importante a gente orar, sim ou não? Jejuar, ler a Bíblia. O fariseu fazia tudo isso. Só que nós fazemos com o propósito de quê? Pelo menos eu faço assim, eu acredito que vocês também fazem.
de melhorar, de ter força espiritual, poder interior para conseguirmos obedecer a Deus, realizar a obra de Deus. Sim ou não? E eles já faziam uma forma de se aparecer diante das pessoas, certo? Agora, se o fato somente de orar, jejuar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, isso por si só não demonstra a espiritualidade. É necessário propósito nisso, porque o que demonstra a espiritualidade é a obediência, fé e obediência. Salvação está na ordem de fé e obediência. Agrado de Deus na vida da gente está na ordem de fé e obediência. É preciso ter fé, crer que Ele existe, se aproximar dEle, buscá-lo. A fé move isso, né? Nós estudamos aí um dia sobre isso. E obediência, porque a palavra de Deus vai nos guiar. A verdadeira espiritualidade é o neutralizar da carne. E o neutralizar da carne nem sempre é a renúncia, somente a renúncia do pecado. Não, às vezes Deus vai nos mandar fazer coisas, ou parar de fazer coisas, ou ir fazer coisas que não está na ordem de ser pecado ou não, mas de mudança de vida, de renúncia. Quem está entendendo? Sim ou não? É pecado ter riqueza? Não, o jovem rico, Deus disse, Jesus disse para ele o quê? Ele ficou com a palavra de Cristo ou com a riqueza? Mas a riqueza não é pecado. Não é pecado ter dinheiro nem riqueza. A Bíblia condena o amor ao dinheiro, né? Entenda bem, lá quando Paulo fala a Timóteo. Mas ali ele se perde, porque Deus tem um plano. Ali exige fé. Por quê? Porque ele está apegado a uma realidade que ele gosta, que ele projetou um futuro, um estilo de vida que com muito dinheiro tornava saudável, agradável, confortável. E Deus vem agora dizer: tu queres ser perfeito? Diante de Deus, é claro, né? Porque diante dos homens estava tudo perfeito a vida dele, né? Até guardador de mandamento de alguns ele guardava. Agora a perfeição aos olhos de Deus exigiu algo dele, e ele não estava pronto para romper. A palavra de Deus, ela exige isso. A espiritualidade, ela vai mexer. A Abraão Deus pediu o quê? A Abraão Deus pediu o quê? Primeiro, antes de ter o filho, que saísse da sua terra, da parentela, tira para fora. Nem questionou. Está tão bem, eu não posso fazer a obra aqui. Quem está entendendo? Não, é lá. Onde? Eu vou te mostrar. Tem um texto de Filipe, né? Que Filipe está tudo bem, está prosperando lá em como é o nome lá? Samaria. O Espírito Santo, o Espírito diz para ele: sai, ele sai. Quem está entendendo? Então veja que a nossa geração, ela fica distante. Olha como a fé é importante. Crer. A nossa geração não consegue. Nós ainda queremos apresentar um plano para Deus, para Ele assinar embaixo. Paulo foi apresentar esse plano: Senhor, eu não quero viver com esse espinho. Aí Jesus disse: olha, Paulo, mas eu não vou tirar. Não, eu acho bom não tirar, porque ele vai evitar uma situação terrível na tua vida. Paulo disse: pois então é desse jeito. Um pai, uma mãe, um pai, comparando a figura de Deus, um pai pode dizer não por birra, com raiva, irrefletidamente, sem pensar. Um pai terreno pode dizer não por inúmeros motivos. O Pai Celestial, o não dele, produz tantas bênçãos quanto o seu sim. Isso é profundo, né? Tanto o não como o sim do Pai Celestial tem a mesma força espiritual de nos abençoar. Não só quando Ele aprova, não só quando Ele dá, não só quando eu estou aperreado, Deus faz. Que não só fazendo, mas quando Ele deixa de fazer,
tem o mesmo peso de glória. Quem está entendendo? Eu sempre fico orando, Senhor, apresenta um irmão, uma irmã, sempre Senhor abençoa, abre uma porta. Aí vem assim, como Deus me tratou muitas vezes, como eu já vi colegas meus sendo tratados, onde Deus fechou porta, dificultou. Olha Abraão, tanto tempo esperando o filho, que chegou a se perder. Só olha Abraão, versículo, ele chama no 12, quando dá no 15, diz: Abraão, ó, tu vai ser pai, sai aí da tua tenda aí, olha aí, assim vai ser a tua descendência. Abraão diz: como, Senhor? Se o único descendente que eu tenho é o Damasceno Eliezer. Diz: não, tu vai ter um filho da mulher que eu te dei, a mulher tua, de Sara. Mas ele se perdeu por um momento. Quem está entendendo? Então até Abraão teve um tratado, teve um tempo, teve não, teve espera, porque o não de Deus, diga aí nas suas frases aí, na sua forma de falar, o não de Deus não é como o não do homem, né? Porque às vezes um pai diz não, porque está chateado, não vou dar, ou nem pensou, não calculou, e refletidamente, seja por qual for o motivo, a gente recebe nãos nesse mundo por N motivos. Mas Deus, o não dele, tem o mesmo peso de glória, de abençoar, força para produzir propósitos, que o sim. Por isso que ele diz não para Paulo, porque o não ali ia produzir o que produziu. Veja que quando ele está velhinho, que ele já está vendo a hora de ir embora, o que ele disse? O meu corpo já está sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, terminei, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta ele me levar, cumprir a missão. E escreveu cartas, inclusive para Timóteo, a última, para um obreiro, né, de propósito. Segue aí, meu filho, porque eu já estou indo. E não adianta sentir saudade não, agora é contigo. O mesmo que ele me deu, se tu buscar, ele te dará. Aí tem muita coisa para falar, mas não quero dizer isso aqui. Por que essa revelação profunda? Porque ele buscou. Existe um escritor que diz assim, ó: aqueles que passam por provações especiais experimentam consolações e ajudas especiais. Isso é fato, não é? Sim ou não? Ó, essa experiência celestial foi concedida a Paulo por quê? Para encorajá-lo no meio dos seus muitos trabalhos e fadigas, sofrimentos. Encorajá-lo. Muito fez, muito desejou, muito buscou, muito trabalhou. A carne não suporta. A Bíblia, ele tinha já tinha muita coisa revelada, mas como ele foi além, Deus diz: então eu vou te mostrar muito mais. E Deus faz o que com ele? Deus faz o que com ele? Aqui no 12 ele fala: pega ele e leva para onde? Para o terceiro céu. E ele ouviu palavras inefáveis, que significa inexplicáveis. Alguns chegam a dizer que eram impronunciáveis, que ao homem não é lícito, permitido. Não é no sentido de permitido, é proibido, não. É que o homem não tem permissão de penetrar na profundidade que Paulo foi. E quando ele diz homem, ele está falando dele. Não é lícito nem para ele, mas a ele foi dado. Aí se discute muito que palavras inefáveis são essas. Eu prefiro entender que existem experiências que não se consegue explicar, mas elas tocam a alma do homem e produzem entendimento. Alarga o entendimento, a visão. Por mais que ele não pudesse chegar na terra e falar o que ele viu, porque o homem não conseguiria entender, mas ele volta. É por isso que ele volta. Quando ele volta com esse espinho. É dado o espinho por quê? Porque por mais que ele não pudesse pronunciar, ou que homem algum conseguisse entender, ou ele mesmo de falar o que experimentou, ele traz consigo alguma coisa. E é o que nós temos.
Por isso que ele vai falar de coisas espirituais, de principado, de potestade, das obras do diabo, das obras de Deus, das coisas profundas e revelações que ninguém tinha, porque havia uma compreensão. Quem está entendendo? Existem compreensões que o homem adquire na terra, que quando ele vê uma situação, ele não sabe dizer nada, mas ele discerne muito bem quando está errado e quando está certo. Quem entende, consegue entender isso aí? A leitura que os olhos fazem vão para a alma, e a alma que tocou num certo nível de intimidade com Deus, a compreensão, é na alma que está o intelecto, é na alma que está a inteligência, essa coisa de discernir situações, de entender, de compreender, de diferenciar o bem do mal, o justo do injusto, o que é certo, o que vem de Deus, o que não vem. Isso está no campo da compreensão humana, da alma, e vem pelo Espírito. Às vezes você tem uma vida de oração tão profunda que você se levanta dela e não sabe falar muita coisa, mas quando vê, discerne muito bem. Quando passa por situações, discerne muito bem. Por isso que os homens que fizeram alguma coisa para Deus oravam muito. Martinho Lutero chegou a dizer assim: orou muito, estudou muito. Orou bem, estudou bem. Porque ele entendia que a capacidade de compreender era de Deus, não era apenas da uma capacidade nossa, humana, de decodificar letras, termos, e ler normal e pelo nosso intelecto discernir. Martinho Lutero dizia: isso é algo que vem da vida de comunhão com Deus. Quem está entendendo? Então quando ele vai lá, que ele diz palavras, coisas inefáveis, inexplicáveis, que a onda lhes é frio, ele está falando disso. Quem está entendendo? Tem gente, irmão, que você faz alguma coisa, aí ele diz assim: mas está escrito. Se lembra logo de um texto. A mulher ali que a gente alugou, a primeira coisa, irmão, se tu visse ela brigando com alguém, irmão, ela tinha um texto para cada coisa que ela ia dizer. Brigando. Mas a Bíblia diz: malditos que fazem isso. Ela sabia tudinho. Estou entendendo? Por isso que a Bíblia diz, nas armas do soldado, que a Bíblia, que a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Ela é um instrumento de batalha do Espírito Santo. O homem sem o Espírito, ele não tem a espada de Deus. Ele tem alguns textos, ele vai usar para o seu próprio benefício, para defender sua tese, ganhar sua briga, envergonhar alguém, derrotar alguém. É preciso ser cheio de Deus, do discernimento. É preciso o toque do Espírito na alma do homem, para ele olhar a situação, ler o texto e tirar a interpretação com a visão de Deus, que é a correta. Quem está entendendo? Então quando Paulo toca esse nível, que ele volta num nível diferente, muito embora ele não tenha palavras para falar para ti. Só que o Espírito concedia que ele escrevesse e ensinasse. Porém a sua compreensão havia tocado em algo que dilatou. Quem está entendendo? Por isso que ele diz: o homem natural, quando ele olha as coisas espirituais do Espírito, é loucura, não consegue entender nada. Agora o homem espiritual, diga aí, o homem espiritual discerne bem e ninguém consegue discerni-lo. Benihim dizia que o homem espiritual é a coisa mais esquisita que pode existir. Agora ele está de um jeito, daqui a pouco ele está de outro. É a coisa mais difícil que tem de entender. Quem está entendendo? É esse nível que Deus nos chama. É possível ser da igreja, pregar, isso é natural.